Eita, que chegou um momento muito aguardado, muito esperado, é o Toyota Corolla. Eita, que esse carro é muito sucesso, minha gente, é muita coisa boa num carro só. Olha só, esse carro é muito especial e não é por menos não, tá? Uma curiosidade técnica, né, sobre o Corolla é que pouquíssimos carros, tá, tiveram um acerto tão eficiente quanto o Corolla no quesito suspensão. Você vai encontrar isso em vídeos, em revistas especializadas no meio automotivo, referência a essa questão, um acerto muito bom. Ela nem é macia demais a ponto de comprometer a estabilidade, por exemplo, do veículo, e nem é rígida demais a ponto de comprometer a questão do conforto. Tá? Então, a vida a bordo, como a gente costuma utilizar esse termo, ela é excepcional, entende? E uma coisa interessante sobre o Corolla, assim como também no caso do Civic, tá? Esses dois modelos em termos de ser mais vendidos, é que é o seguinte, ó, em países emergentes, que são países onde a maioria das pessoas não tem uma condição financeira legal, né? Onde há uma desigualdade financeira muito grande, os produtos, seja moto, carro, barco, tudo você imaginar, computador, televisão, enfim, o que as pessoas tendem a consumir, que é mais vendido, costuma-se não ser o que é melhor, tá? Então, quando você chega num lugar e o vendedor diz, ou a vendedora, isso é bom demais, é o que mais vende, não quer dizer que isso é bom, tá? Isso é ilusão. A tendência é vender aquilo que tem um custo mais acessível. Então, nunca se iluda que uma coisa vende mais é porque é melhor, tá? Tanto é que nos carros de entrada, até onde eu me lembro, tá? Pelo menos é claro que vai existir épocas que possa sim ter sido diferente, mas eu vou mencionar aqui nos últimos 20 anos, tá? De 20 anos para cá, ou 30 anos para cá, vocês podem, por favor, ficar à vontade até para comentar a opinião de vocês, principalmente se tiver alguém mais antigo aqui que nasceu nos anos 70, 80, tá? Como é que era lá na sua época? Mas que eu me lembre, tá? Vamos usar aqui dos anos 90 para cá, o carro que era o mais vendido, o popular, baratíssimo, que era o mais vendido, não é porque ele era o melhor, o mais resistente, o mais seguro, o mais bonito, o mais, enfim, nota 1000. Não era, era o mais barato, tá? E onde é que eu quero chegar com isso em relação ao Corolla? É que foi uma exceção nesse caso, um carro que não era e nem é o mais barato, assim como o Civic também não é o mais barato, mas dentro do segmento deles, eles se tornam sempre os mais vendidos, né? Sempre ficam entre os primeiros ou o primeiro, anualmente. Então, isso é raro, porque é um carro que ao mesmo tempo é muito bom, tá? É muito bom mesmo. À medida que foram ficando mais modernos, eles ganharam em muitos aspectos ligados à segurança, tá? E perderam um pouco, em alguns casos até mais significativamente, a questão da segurança, né? Por exemplo, não é incomum, nem raro, você encontrar pessoas que tiveram aquela versão lá de 99, 2000, 2001, que foi o primeiro nacional do Corolla, e passaram a adquirir os mais modernos, aquela geração, principalmente a depois daquela geração Brad Pitt, né? E tipo, pegou um 2015 para cá e acabaram que se arrependendo, tá? Porque à medida que eles ficaram com muito mais tecnologias embarcadas, alguns problemas mecânicos que antes nunca existia no Corolão começou a existir, entende? Mas isso só vai sentir aquela pessoa que passa muitos anos para trocar de carro. É muito comum esse público que adquire o Corolla já mais recente, de 10 anos para cá, ser um público que costuma trocar rápido de carro, então nem vai sentir tanto esse problema, né? Mas quem teve aquele nacionalzinho, tem lugar que chama até de mosca branca, porque quando você acha é um negócio bom de negociar, é difícil achar ele em bom estado, conservadinho, ou quem queira até vendê-lo, né? Principalmente a versão mecânica.
na versão nacional. Vai ter várias fotos dele aí nesse vídeo, tá? Então a minha dica é sempre escolha a versão mecânica, tá? Só escolha a versão automática se for essa versão que já tem mais de 4 marchas, tá? A versão 4 marchas automática, evite. Evite, porque o que é comum é você acabar adquirindo e ter alguns problemas lá, sabe, longínquos. A não ser que você tenha uma felicidade assim maravilhosa de encontrar alguém que fazia tudo na autorizada, sabe? Usava tudo do bom e do melhor para manter aquele carro. Aí você compra a versão automática. Mas se você não tiver segurança de nada disso, sabe? Se já comprar de alguma concessionária que você não sabe a procedência, que você não tem uma confiança sequer na concessionária, prefira a mecânica pelo menos. Porque existindo algum problema na mecânica vai ser melhor de contornar do que na versão automática, sabe? A lapada seria bem maior no quesito manutenção. Mas se é um lugar de confiança, se é uma concessionária que você já conhece intimamente ali a índole do pessoal, sabe que os carros realmente têm procedência, que, enfim, foi o único dono, tal, aquela coisa toda que é muito maravilhosa, parece que foi predestinado para ser seu o carro, aí você compra. Caso contrário, não compre, compre a versão manual, tá? Mas enfim, eu vou ler um pouco aqui um artigo interessante, vocês podem verificar na Wikipedia, por exemplo. E existem muitas revistas automobilísticas que falam sobre o Corolão, tá? Vou apresentar aqui a vocês algumas curiosidades interessantes, um pouco sobre a cronologia. Em relação às imagens, fiz de tudo para colocar imagens aí na ordem de evolução do Corolla, tá? Mas as imagens não vão acompanhar o meu áudio, tá? As imagens estão aí para retratar o modelo a que estou me referindo, que é o Corolla, e em várias gerações vai surgir. Outra curiosidade sobre as imagens que vocês estão vendo é que existem versões aí que nunca chegaram no Brasil, tá? Que foram vendidos lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou no Japão, mas não veio para o Brasil. E a Toyota já teve também parceria com a Chevrolet, por exemplo, tá? Então teve carros que foram vendidos pela Chevrolet e tal. Então você não vai ver, então não ache estranho se você vê um carro aí que diga, oxe, mas isso aqui nunca chegou no Brasil, nunca nem vi, tal. É porque deve ser a versão importada que você vai estar vendo, certo? Então vamos lá. Uma questão curiosa aqui é o nome Corolla, né? Olha só, Toyota Corolla é o modelo do segmento C, que é uma referência a um modelo médio, tá? Quando você lê algum artigo automobilístico e vê o C, você sabe que é uma referência a carro médio. E ele é oferecido em versões como hatchback, perua, sedã. Também é o modelo mais vendido da história automobilística, com produção nos 5 continentes e vendas totais superiores a 50 milhões de automóveis desde o seu lançamento, que foi em 1966. O significado é muito bonito, ó. Coroa de flores significa felicidade e triunfo. A origem é latim, entendeu? Provém do latim, que é o significado coroa de flores. Por isso, Corolla, tá? Ao adotar este nome, a Toyota manteve uma tradição da época em que muitos dos nomes de seus carros começavam com C. Era o exemplo aqui, ó, Crown, Corona, Carina, Century, Celica, Camry e etc. Apesar da Toyota já não utilizar esta estratégia para dar nomes aos carros, nomes como Yaris, Auris, Avalon, Etios e Avensis, todos eles derivam ainda do latim. Então a inspiração dos nomes da querida Toyota é nome utilizado com inspiração no latim. Eles utilizam os latins, tá? Derivam do latim, que é muito interessante. Realmente são nomes bonitos, o latim. Eu gosto muito desse idioma, não sei você. Vamos falar um pouco aqui sobre a introdução dele nos mercados consumidores, onde ele fez sucesso, tá? E continua fazendo.
Aqui um exemplo de Portugal, né? Em Portugal, a popularidade deste modelo aumentou significativamente com a introdução em finais dos anos de 1980 do bloco 1.8 diesel, acoplado a uma caixa manual de 5 velocidades e que fez das versões comerciais veículos com alguma performance para a época, mas, sobretudo, bastante viáveis, os quais ainda encontramos em grande número nas nossas estradas de hoje. Nesta época, encontrávamos ainda o célebre 1.6 GTI, que era uma versão esportiva, né? O qual rivalizava em termos de eficiência dinâmica com o endeusado Peugeot 205 GTI. Inicialmente, agora aqui no Brasil, o Corolla começou a ser importado em 93, na versão LE, que era fornecida para o mercado norte-americano também, com o motor 1.2 de 16 válvulas e 45 cavalinhos. Bem pouquinho, né? Pouco cavalo. Em 94 foi iniciada a venda das versões de DX e Wagon, onde a primeira tinha um motor 1.6 litros, 16 válvulas, e já, olha, 106 cavalos, já é melhor, né? Era notado um acabamento inferior. A seção entre as lanternas traseiras na cor cinza, calotas e ausência de ABS e Cruise Control. As versões com câmbio automático não possuíam contagiros. Na versão Wagon era adicionado motor 1.8 e ABS. Os modelos 1.8 tiveram a sua curva de torque priorizada e houve uma diminuição de potência, ficando com os mesmos 106 cavalos da versão 1.6. O teto solar era disponibilizado como opcional para os modelos LE. Nos modelos de 96, as versões DX deixaram de ser importadas com a LE, empobrecendo em acabamento e a retirada de rodas de liga leve como itens de série. As lanternas traseiras passaram a ter os piscas na cor branca. A grade dianteira teve uma leve restilização e o teto solar deixou de ser disponibilizado. Até então, todos os modelos importados vieram no padrão dos Estados Unidos, alguns inclusive diretamente de lá, com velocímetro e milhas e interiores, com cores diferentes variadas, como bege, marrom, vinho e outros. Isso era bem interessante, né? Eles tinham carros com um acabamento interno diferente. A gente é acostumado a ver os nacionais praticamente do mesmo jeito, né? O tempo todo, ou tudo preto ou tudo cinza aqui, né? E eles agradaram bastante por ser diferente, né? Aquele ambiente interno mais gostoso, sabe? Aquela impressão de estar no aconchego. Olha só, já em 98 a versão europeia passou a ser importada, chamada de GLI na versão sedã e XLI na versão perua, com o motor 1.6 também com 16 válvulas e 107 cavalinhos. Tinha um bom acabamento, mas o ABS deixava de ser oferecido. Ficou pouco tempo no mercado. Esses modelos, apesar de serem confiáveis e confortáveis, tinham um estilo de gosto assim duvidoso, o que acabou por ocasionar sua forte desvalorização. No fim de 98 era iniciada a venda dos primeiros Corollas fabricados no Brasil, os quais eram parecidos com a versão japonesa, com motor 1.8 e 116 cavalos, nas versões XLI, XEI e SEG. Diferenciavam-se entre si em poucos equipamentos, diferentemente das versões posteriores. Na XLI era notada a falta de contagiros e raros exemplares sem ar-condicionado. Os retrovisores eram manuais e não havia pintura das capas dos retrovisores e das maçanetas nas portas e a régua que fica acima da placa de calotas. A XEI possuía contagiros AC e as peças do XLI que não eram pintadas na cor do veículo. A SEG, a SEG, adicionava bancos e laterais em couro, ABS e rodas de liga leve como itens de série. Em 2001 houve um pequeno banho de loja
onde a grade dianteira recebeu um aplique e uma faixa cromada nos para-choques. Na parte interna, o apoio do pé era adicionado junto aos pedais. Em meados de 2002 foi lançada a 9ª geração, com bons equipamentos e fazendo um grande sucesso no público brasileiro. Em 10 de outubro de 2006 foi lançado no Japão a 10ª geração do modelo, lá denominada como Corolla Axio, que contava com versões equipadas com transmissão continuamente variável, a CVT, né? Em junho de 2007 foi lançado o Corolla Flex, sendo a Toyota uma das últimas marcas a desenvolver o sistema de combustível duplo bicombustível, né, como a gente conhece aqui. Tá? O Corolla é considerado um carro muito econômico pelos especialistas, tendo um desempenho médio de 10 km por litro na cidade e 15 na estrada. E aqui cita essas versões que eu já mencionei, né? Variando de acordo com a localidade, com as versões automáticas que consomem um pouco mais. Então, a versão automática tem a questão que eu fiz referência aqui, né? Também tem o lado do consumo, tá? Então, prefiro a mecânica, ok? A não ser nesses carros que tem no máximo de 10 anos para cá, né? Eu estou gravando o vídeo aqui em 2025, tá? Mas o que for anterior a 10 anos de uso aí, prefira sempre o manual, ok, pessoal? Líder do segmento entre 2002 a 2006, o Corolla perdeu essa colocação para o novo Honda Civic. Lançado em 2006, em abril de 2008, a Toyota reagiu com a nova geração do Corolla, mantendo um visual sóbrio. Ao contrário de seu concorrente direto, o novo veículo apostou em equipamentos internos, tanto que um XEI novo é mais completo que um SEG 2007, por exemplo. E um Honda Civic EXS, que era o topo de linha, custando 10 mil a menos que este, o SEG. Novo ganhou um pacote de equipamento comparável a veículos superiores e o preço também, né? E o XLI já vem bem equipado. Então, assim, aqui está retratando essa disputa comercial, né? O meio de equipamento, preço e tal. Então, são os dois líderes, tá? Em resumo aqui. Pensando nos portadores de necessidades especiais, a Toyota disponibiliza, sob encomenda, um Corolla especial XLI automático 1.6, que com isenção total de imposto saía por 44 mil, né? Tornando-se um excelente custo-benefício. Em 2009, a Toyota lançou uma nova versão intermediária, a GLI, e o Corolla foi o grande campeão da pesquisa Os Eleitos, feita pela revista Quatro Rodas. Lançada em 2012 nos Estados Unidos e em 2013 na Europa, a 11ª geração do Corolla chegou ao Brasil em 2014, onde foi lançada em março. Ao contrário das gerações anteriores, onde o padrão americano foi seguido, a 11ª geração no Brasil segue o padrão europeu, diferente do modelo americano. Então vocês vão ver essa imagem agora aí, ó, de uma versão, por exemplo, que não veio para o Brasil, né? Para o Brasil. Então, vocês já vão percebendo que são linhas modernas, mas a frente é diferente, né? São modelos que foram vendidos geralmente nos Estados Unidos ou no Japão, tal, ok? Em 2019, a 12ª geração do Corolla chegou, com um inédito motor híbrido e acabamento torsional 60% mais resistente. O veículo é vendido em 5 versões: GLI, XEI, Altis, Altis híbrido e Altis híbrido Premium. Os motores são 1.8, com 101 cavalos híbrido, né, na combustão, mais 2 motores elétricos de 72 cavalos ao todo. E uma versão 2.0 Flex de 10 marchas, com 177 cavalos e a álcool e 167 cavalos a gasolina. Em 2020, a Toyota anunciou o primo dele, o Corolla Cross. O lançamento dele ocorreu na Tailândia, com 2 motores ações, 1.8 híbrido, né? O mesmo modelo do sedã, motor, e disponível em 3 versões: Urban, Sport, Adventure no Brasil. Ele chegará em março de 2021, podendo custar até mais de 145 mil, né? Em relação ao passado, e de fato foi vendido aqui, tá? Teve recall, né, em 2010, anunciou
também em 2011, em fevereiro, um recall em relação a Corollas. Defeito no sistema de partida a frio, né? Houve casos desse veículo oferecendo risco de incêndio, em função de um defeito na mangueira que liga o reservatório do motor. Pode haver vazamento de combustível, então é importante ressaltar que não há registro, tá, de ocorrência de acidentes causados pelo problema que foi relatado. Informou um trecho da nota que foi divulgada pela própria Toyota na época, tá? A empresa recomenda mesmo assim um agendamento prévio para o reparo em uma de suas concessionárias. Então, pessoal, se você tem um Corolla, sempre verifique com a montadora, né, por meio do call center, o 0800 deles, ou se dirija até uma concessionária Toyota. Se você tem um Honda, também faça isso. Se você tem um Nissan, enfim, seja qual for o carro que você tenha, aqui fica também esse alerta. Verifique se há algum recall, algum ajuste que possa ser feito no seu carro, porque isso pode custar a sua vida, tá? E você não vai pagar nada, porque se existir a troca de um cinto, de uma peça, por mais que seja antigo o seu carro, a montadora tem a obrigação legal. E eles fazem isso assim com prontidão, né? Eles já são acostumados a lidar com essas situações, eles já sabem o que fazer, tá ok? Fica esse alerta, tá? Então, se conhece alguém, um pai, um amigo, um parente que comprou um carro, é meio desatento, tal, alerte sobre ele, sobre essa questão de verificar isso, tá? Teve muita questão de substituição de peça relacionada a airbag, né? O airbag Tanaka, tal. Então, verifique se sua unidade não se encontra nessa situação. Isso é um apelo muito importante que eu faço aqui, porque existe muita gente rodando, segundo algumas análises, com veículos ainda rodando com esse airbag, que um airbag pode ser assassino, né? Pode ser bem problemático aí se houver uma colisão, certo? Então, fique atento se seu modelo corresponde a algum modelo que foi chamado para substituição. Existem situações que é até pelo ano do carro. Então verifique isso e não se envolva em problemas. É isso aí, pessoal. Se gostou, compartilha e dá um joinha. E até o próximo.